Olá, eu sou Caio Noriyuki Matsura, estudante do curso de Gestão Comercial EAD do IFRO. Sou da turma 2025, primeiro semestre. Vou apresentar a atividade de percurso número 2, referente à disciplina Teoria das Organizações. A instituição escolhida foi a Aircraft Maintenance Company. Essa empresa trabalha com manutenção de equipamentos aeronáuticos. Foi observado que o nível de consciência situacional tem caído com o tempo. Com a análise dos últimos 3 anos, quanto aos índices de produção, eficiência e segurança operacional, foi constatado que a companhia precisa melhorar alguns pontos visando a qualidade dos itens manutenidos, da segurança de voo e qualidade do trabalho. Por isso, foi feito um plano de ação baseado no tipo 5W2H e PODC para guiar as melhorias a serem feitas e os problemas a serem mitigados. Para isso, vamos seguir o seguinte roteiro através da divisão da equipe da Aircraft Maintenance Company, divisão das funções da empresa, os indicadores que vamos considerar e o plano de ação propriamente dito, juntamente o PODC com o 5W2H. Essa foto, um pouco forte e chocante, é do acidente de helicóptero com o famoso jornalista Ricardo Boechat, que foi justamente o acidente que causou a morte dele. A imagem é um pouco forte, mas é importante nós colocarmos essa imagem para lembrar que pessoas já sofreram, não só o envolvido diretamente com o acidente, mas também familiares, amigos, conhecidos, por conta de acidentes. E no caso específico dessa ocorrência, foi considerado como um dos fatores contribuintes justamente o fato de ter sido feita uma manutenção falha, ter tido falha no processo da manutenção de hangar nesse helicóptero que levou à morte desse famoso jornalista Ricardo Boechat. Como disse no roteiro, vamos seguir pela divisão das funções e aqui temos o organograma básico. As funções aqui trazem os nomes e as competências. No caso aqui temos, em primeiro lugar, o administrador, é o que vai estar justamente administrando os recursos, as condições e tomando as decisões estratégicas. O supervisor de manutenção, ele é responsável por justamente da parte técnica da manutenção. Não necessariamente ele vai estar trabalhando na manutenção, colocando a mão na massa, pegando a ferramenta, mas ele vai estar ali para poder justamente coordenar toda a equipe de manutenção. Temos o técnico de planejamento, que é o que vai criar o cronograma de manutenção e inspeções. E esse serviço vai ser tanto feito em conjunto com o supervisor de manutenção quanto o administrador. Temos os mecânicos propriamente ditos, que vão trabalhar tanto nas funções de manutenção preventiva, quanto em panes. Na linguagem aeronáutica, usa-se o termo pane para quando acontece algum problema que não está previsto e nem é desejado, mas necessita de algum tipo de manutenção. Muitas vezes também é uma consequência de uma manutenção preventiva que falhou. Temos os especialistas. No caso de sistemas mais específicos, complexos, temos pessoas aqui mais capacitadas tecnicamente que vão estar à frente desse serviço, podendo ter até mesmo os mecânicos não especializados como mão de obra, mas o especialista vai estar direcionando o serviço, vai estar conferindo as etapas, sempre procurando a melhor execução do serviço.
Temos o estoquista, que também muitas vezes chamado de suprimentista, e no caso aqui consideramos que o suprimentista barra estoquista, e ele também tem a função de ferramenteiro, que vai estar controlando as ferramentas que vão ser utilizadas. Na aviação é muito importante que tenha esse controle das ferramentas que estão sendo utilizadas, justamente para não acontecer, como casos que historicamente vemos que já houve, de ferramentas que foram deixadas em alguma parte da aeronave e que em alguns casos levou à fatalidade dos pilotos e à perda total da aeronave. Temos aqui o técnico de qualidade. Ele também vai estar trabalhando justamente com a parte de garantir a qualidade do serviço e também vai estar junto ali, tanto com o supervisor de manutenção, quanto o técnico. E, claro, o administrador, ele está na cadeia hierárquica acima de todos esses, justamente porque ele é quem está na liderança da equipe. Para isso, tudo que temos aqui de funções, temos também os indicadores que vão nos balizar para poder justamente sabermos o que está sendo feito e o que precisa ser feito. Como eu disse, foram analisados os últimos 3 anos e alguns pontos que têm que ser melhorados vêm justamente desses índices. Temos a produtividade, que é justamente o quanto que a empresa está conseguindo produzir, porque a empresa ela tem que ter lucro. O lucro dela vem justamente dos itens que ela ou fabrica ou faz a manutenção e precisa ter um certo número de produção. E esse índice é extremamente importante para saber quanto de lucro ou prejuízo de gastos que está tendo. Temos o índice de retrabalho, que é justamente aquele trabalho que é mal feito e necessita de uma nova execução. No caso, a que foi feito não pode ser considerado como válida, então, tanto a hora de trabalho do mecânico quanto os recursos que ele gastou vão ser multiplicados por cada vez que houver o retrabalho. As horas improdutivas também não deixa de ser questão de retrabalho, mas está mais envolvido com a parte do tempo que o mecânico está disponível e ele não está produzindo. E não só o mecânico, mas a empresa como um todo. Porque o mecânico, ele, como vimos nas funções, não é o responsável por tomar as decisões, mas ele vai receber ordens e vai ter o delineamento que vão vir de cima. E se caso acontecer, tanto do especialista quanto administrador ou supervisor não tiver o trabalho ali feito conforme o planejado, vai atrasar toda a cadeia de manutenção. O custos com materiais e desperdícios também acaba sendo pontos específicos, tanto do retrabalho quanto da produtividade, uma parte específica de desperdício e de perda de recursos. A ocorrência de seguranças e falhas. Se um serviço que foi mal feito, ele for considerado válido, o item ou até mesmo a aeronave como um todo está sujeito sim a ter problemas que podem causar perda total ao equipamento, ao item e até, no caso, como vimos anteriormente, um acidente fatal. A satisfação da equipe é muito importante, porque estamos falando de pessoas. As pessoas têm as suas necessidades além do serviço. Claro que o trabalho é muito importante, o trabalho é o meio pelo qual cada um consegue os recursos financeiros para comprar desde do alimento mais básico até comprar coisas que são simplesmente por gosto. Então, não podemos desprezar a qualidade de vida dos nossos trabalhadores, dos funcionários, dos mantenedores,
porque eles fazem parte da sociedade, não são apenas máquinas, mas são pessoas, independente da área que estão trabalhando. As suas necessidades vão muito além de simplesmente receber um salário no final do mês, no final do expediente, no final de cada serviço. Então, essa pesquisa é feita via internet ou formulário e não precisa ser algo todo mês, mas trimestralmente, justamente porque precisamos ter um espaço de tempo para poder ter a variação do clima, ter tempo de acontecer outras situações que vão influenciar na, no quanto o trabalhador está satisfeito ou insatisfeito com aquele serviço, aquele trabalho. Seguindo o nosso roteiro, temos aqui o plano de ação 5W2H. Caso alguém não saiba o que é 5W2H, aqui na tabela, na primeira linha, está escrito que vem do inglês what, que é o que, why, por quê, where, onde, who, quem, when, quando, who, como, how much, quanto, quanto de custo. E usamos aqui na primeira coluna o, o mnemônico PODC, que aqui temos mais de uma forma de organizar, mais uma forma de dirigir e mais de uma forma de controlar. Porém, não deixa de ter a mesma essência. No caso, o porquê que temos que planejar? Então, vemos que a primeira linha com a primeira coluna, que é o porquê, ou melhor, o que planejar, é justamente o que tem que ser feito ao longo do tempo e o checklist, que são as tarefas, os tarefários. Ou então, se por exemplo, ficarmos o que temos que dirigir, também na primeira coluna podemos ver e vemos aqui, que é o treinamento periódicos em segurança e qualidade e sugestões dos funcionários. Como eu disse no slide anterior, os funcionários vão além de trabalhadores que estão ali e trabalham por dinheiro e são uma máquina. Não, são pessoas, têm suas necessidades, têm as suas intenções de crescimento na vida e na empresa, então não podemos desprezar esses fatores também pessoais. Ou então, se perguntarmos aqui, quem tem que fazer o serviço de controlar? Aí vemos lá embaixo que temos controlar administrador mais estoquista ou suprimentista e o administrador propriamente dito. Ele vai estar numa função realmente mais destacado nesse processo. Então, como eu já mostrei, quando queremos saber quem, onde, quando e qual é a forma de planejar, organizar, temos essa tabela que vai estar direcionando o nosso plano de ação. E talvez um dos fatores mais importantes, que é justamente o custo, no caso de ações para mitigar ocorrências aeronáuticas, podemos ver que são custos baixos, ainda mais considerando o mundo da aviação. Se nós fizermos um trabalho de planejamento bem feito, algo que com uma planilha, com algumas folhas de papel já consegue fazer, não podemos considerar como um gasto alto. Ou, por exemplo, treinamentos que são palestras justamente com a própria equipe, sem ter que chamar ninguém de fora. Também não temos custos altos. Bem, seguimos pelo seguinte roteiro. Falamos da divisão da equipe da Aircraft Maintenance Company, as divisões das funções, os indicadores que consideramos, o plano de ação do 5W2H e o PODC, que é justamente o planejar, organizar, dirigir
e controlar. E eu deixo a última frase, reflexão, que é: quem trabalha inteligente tem menos trabalho. É muito importante considerarmos que um trabalho bem feito é muito mais satisfatório do que ficarmos fazendo um trabalho mal feito por várias vezes até que ter que fazermos um trabalho aceitável. Todos ganham e a segurança de voo também agradece. Quem contrata os serviços ou compra os componentes da empresa também vai ficar mais satisfeito por saber que tem qualidade no serviço. Caso queiram entrar em contato, esse é o meu e-mail, caiomatsura@gmail.com. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima.